Olá! Já pararam para pensar como uma única carta, bem pessoal, escrita há quase 2000 anos, pode guardar uma história tão forte sobre conflito, perdão e até uma revolução social? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais curtas e talvez mais íntimas do apóstolo Paulo, a carta a um homem chamado Filemon. E a gente já começa com uma pergunta que é literalmente de vida ou morte, porque no meio dessa história toda tem um escravo fugitivo. E, pela lei da época, o destino dele não era nada bom. Essa carta era a única esperança que ele tinha. Para entender o que estava em jogo, a gente precisa conhecer as três pessoas cujas vidas se cruzam aqui. Isso aqui não é só um texto antigo, é um drama humano, sabe? Intenso e que vai transformar todo mundo. Primeiro, claro, o autor, Paulo. Mas olha que interessante, ele não escreve como o grande apóstolo, cheio de autoridade, nada disso. Ele se apresenta de um jeito bem específico, como um homem já velho e, o mais importante, um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está escrevendo acorrentado, e isso muda completamente o tom do apelo dele. A carta é para ele, Filemão, um líder cristão, rico, amigo pessoal do Paulo, um cara conhecido pelo seu amor e pela sua fé. Para ter uma ideia, a igreja da cidade se reunia na casa dele, ou seja, um homem bom, respeitado, mas que estava prestes a ter essa fé testada de um jeito que ele nunca poderia imaginar. E aí entra a peça central, o catalisador de tudo, Onésimo. Ele era escravo de Filemon e tomou uma atitude desesperada. Ele fugiu. No Império Romano, isso era um crime gravíssimo que podia muito bem custar a vida dele. Então o conflito é esse. Onésimo foge do seu mestre, Filemon. A carta até dá a entender que ele pode ter causado algum prejuízo, talvez roubado algo antes de ir embora. E as consequências para isso eram terríveis. Podia ser desde um castigo brutal até a crucificação. A situação era muito séria. Só que aí acontece uma daquelas reviravoltas da vida. De algum jeito, no meio daquela imensidão que era Roma, o escravo fugitivo, Onésimo, encontra ninguém menos que o apóstolo prisioneiro, Paulo. E ali, por meio de Paulo, Onésimo se converte. A mudança é tão grande, tão profunda, que o próprio Paulo começa a chamar ele de seu filho. Um filho que ele gerou ali, nas correntes. Agora, Paulo está com um dilema nas mãos. O certo a se fazer é mandar Onésimo de volta para Filemon. Mas ele não vai mandar o rapaz de mãos vazias. Ele o envia com essa carta. E não é uma ordem, não. É um apelo. Um apelo muito bem construído. E é aqui que a gente vê a genialidade de Paulo. Ele tinha autoridade apostólica para simplesmente ordenar que Filemão perdoasse pronto. Mas ele escolhe um caminho bem diferente. Ele deixa a autoridade de lado e apela para algo que ele sabe que é muito mais poderoso: o amor e a fé que os dois compartilham. E com isso, a gente chega no coração da carta, na parte que é, totalmente revolucionária. O pedido de Paulo não é só para Filemão perdoar o Onésimo. É muito mais do que isso. É para ele redefinir por completo a relação entre eles. Paulo faz até um trocadilho bem inteligente aqui. O nome Onésimo, em grego, quer dizer útil. Aí Paulo diz, olha, antes, como fugitivo, ele foi inútil para você. Mas agora, depois da conversão, ele se tornou útil de verdade. Não só para mim aqui na prisão, mas para você também, como um novo homem. E aqui está, essa é a frase que abala as estruturas sociais da época. Paulo pede para Filemão receber Onésimo de volta, não mais como uma propriedade, como um objeto, mas como um igual, como um irmão amado dentro da família da fé. Isso era uma coisa absurda para a cultura da época. Num mundo que era todo construído em cima da hierarquia de senhor e escravo, Paulo estava aplicando na prática um princípio radical da fé cristã, aquele que a gente vê em Gálatas, que em Cristo não existe nem escravo nem livre. Dentro da comunidade de fé, as barreiras sociais do mundo deveriam desaparecer. Mas Paulo era um cara prático. Ele sabia que não adiantava só falar de perdão e irmandade. Tinha uma questão real ali, o prejuízo, a dívida que Onésimo talvez tenha deixado para trás. E é aqui que o argumento de Paulo chega no seu ponto mais alto. Pensem só na força desse pedido. Paulo está dizendo, basicamente, Filemon, o jeito que você receber o Onésimo, seja com honra ou com desprezo, é o jeito que você está me recebendo. Ele se coloca totalmente no lugar do escravo fugitivo, colocando a própria amizade e reputação em jogo. E aí vem a oferta que fecha o assunto.
No versículo 18, Paulo pega a pena e escreve do próprio punho, quase como uma assinatura em um contrato. Se ele te causou algum dano ou te deve alguma coisa, joga na minha conta. Ele se oferece para pagar, do bolso dele, qualquer dívida. E isso, claro, é uma ilustração perfeita de um conceito fundamental da teologia cristã. O que Paulo faz por Onésimo financeiramente é um espelho do que a fé cristã diz que Cristo faz por nós espiritualmente. Ele age como um intercessor. Ele assume uma dívida que não era sua para que a reconciliação pudesse acontecer. Ufa, então o que a gente pode tirar dessa carta, tão pequena, mas tão cheia de significado? Ela deixa pra gente reflexões muito profundas sobre o que é a graça, o que é reconciliação e principalmente o que é viver a fé no dia a dia, no mundo real. A lição aqui é muito poderosa, né? O perdão não é algo banal. Ele exige atitude, às vezes até sacrifício. A reconciliação de verdade muda as relações de poder. E a fé nos convida a sermos generosos de um jeito radical. No fim, Paulo disse que confiava que Filemão faria ainda mais do que ele pediu. Por quê? Porque a graça motiva a gente a ir além da obrigação. E assim, essa carta, escrita há tanto tempo, deixa uma pergunta bem atual no ar. Nos nossos relacionamentos, no trabalho, na comunidade, quem são as pessoas que talvez a gente esteja enxergando só pelo seu status, pela sua função ou pelo seu passado, em vez de enxergar como um igual, um irmão, uma irmã? É uma reflexão que, com certeza, vale a pena. Obrigada pela companhia.